Hoje eu vou falar como é que eu escrevi 5.000 palavras hoje de texto, né, expressando aquilo que eu estava precisando falar sobre, na verdade ensinando, né, e como é que eu fiz para fazer esse quantitativo de palavras que é apenas um número representativo, né, chamativo, digamos assim, mas eu vou falar um pouco como é que eu estou melhorando nesse processo de escrita. Por que eu escrevi 5.000 palavras, né? Não é à toa. Eu estou desenvolvendo um método, na verdade eu estou sistematizando meu método de como conhecer o mundo, sabe? Como fazer gestão de conhecimento, desde como estudar, na verdade, mais o processo de gestão de conhecimento em si do que estudar por enquanto, até a parte de projetos e realmente expressão, né? De fazer vídeo, escrever textos, aplicar alguma intervenção específica, construir algo físico também, tudo isso faz parte de uma expressão. E como vocês podem notar, eu estou num cenário diferente, né? Eu estou em São Paulo, mais especificamente em São Bernardo do Campo, aqui em um bairro de São Bernardo, na parte de cima aqui da casa do meu avô. Mas não posso deixar de gravar, de produzir aqui os conteúdos que fazem parte, né, da minha rotina, do meu trabalho. Eu fiquei 2 dias sem gravar e foi um pouco estranho assim, porque eu tô há um tempinho, né, nesse intuito de gravar todos os dias, escrever todos os dias, mesmo que seja um pouco. E isso faz parte dessa ponta final, né, da gestão de conhecimento pessoal, que é a expressão, que é de fato a produção das coisas, né? Transformar aquelas ideias, aquele conhecimento em algo para o mundo, algo que seja que impacte outras pessoas. Eu espero muito que esteja gravando. Eu, inclusive, eu acho que eu vou dar umas conferidas ao longo do vídeo, porque eu tô com a câmera traseira e não tem como eu colocar um vidro, alguma coisa assim, como eu geralmente faço. E eu coloquei a câmera caseira porque tá escuro, né? Então a qualidade frontal tava bem ruimzinha. Então nesse contexto, né, de fim de viagem, de escrever, eu tô continuando com a minha rotina, porque eu tô viajando assim meio clandestinamente. Não clandestina, porque enfim, minha faculdade tá tudo rolando lá. Enfim, não estou trabalhando em alguma instituição por enquanto. Então, enfim, consigo faltar e vir, né? Estar aqui com uma questão familiar, enfim. Mas vamos lá, como é que eu fiz para escrever esse tanto de palavras somente hoje, assim, né? Enfim, a partir das notas de todo o conhecimento que eu tenho acumulado, assim. Claro que tem a questão do tempo, né? Então, eu tô com um turno a menos, né? Um turno a menos que seria da faculdade, hoje das aulas, que eu também usei um pouco para escrever. Claro que, assim, é uma mudança de rotina, de ambiente, de contexto muito grande, assim. Não muito grande, né? Porque, enfim, é familiar, mas é grande, é diferente, né? Você tá em casa, você tá no seu quarto, eu moro sozinho, né? Tem um tempinho, e aí chega aqui muita gente, muito movimento, então eu tenho que me adaptar a essas contingências, né? Até porque isso é a proposta, assim, né? Da proposta, né? da viagem, enfim. É mais para isso do que eu vim, né? Do que para produzir alguma coisa do tipo, mas isso acompanha. Então, acho que a primeira coisa, assim, é ter tempo. Claro que isso é uma coisa muito óbvia, mas eu tava, inclusive, escrevendo sobre gestão de conhecimento e uma das questões é que a gestão de conhecimento ela tá mais voltado para qualidade das coisas no momento que você está utilizando o tempo. Vou falar um pouco mais alto porque barulho de carros e motos aqui. Mas isso não exclui a necessidade de você ter tempo e de ter um tempo gerido, né? Um tempo direcionado. Apesar de, para mim, a gestão de conhecimento estar sendo muito mais relevante do que técnicas específicas de gestão de tempo. Até porque gestão de tempo, se você for... Enfim, talvez pelo contato que eu já tenho com esse tema, né? Mas é algo que... Espero que esteja num... Enfim... no rumo aqui na minha cara. Mas é algo que a gestão de tempo em si, ela chega a um certo limite, sabe? Não tem como você ficar ajustando tanto tempo, assim, sabe? Tem um momento que ela já basta, né? Então, hoje, por exemplo, a principal técnica de gestão de tempo que eu uso é o bloco de tempo. Que, enfim, é muito... Porque isso às vezes parece até meio redundante, né? Mas a técnica do bloco de tempo consiste em definir uma tarefa específica
e prolongar ela num bloco de 2, 3, 4 horas até, né? Tem origem no livro A Única Coisa, que eu acabei de ler recentemente, já parti para um outro, mas ainda tô retomando algumas coisas, escrevendo algumas notas sobre ele também. Mas essa técnica que eu tenho utilizado tem sido muito bom, assim, para focar em uma coisa específica, e tenho concluído muito mais porque o foco, as notas são todas direcionadas para aquele momento. Então, a primeira coisa foi definir esse bloco de tempo, né, que eu fiz 2 blocos hoje, um mais cedo de 2 horas e outro de 2 a 3 horas. Na verdade, eu acabei não metrificando tanto porque eu imergi realmente na na escrita ali, né? Coloquei um ruídozinho marrom no fone e, enfim, já tava com as notas separadas, né? Tudo articulado desde a semana passada. Eu já tava com o esquema. Que aí entra no segundo ponto, que é ter nota, ter conhecimento, né? Na verdade, ter tanto observações sobre mundos, tanto conhecimento para você unir essas coisas dentro da escrita. Porque isso que é a verdadeira criatividade para mim, né? Você pega elementos que já existem, pensa, se debruça sobre eles, medita sobre eles, até conectar isso em algo que possa ser novo, né? Essa conexão nova. E para mim foi muito mais fácil também esse processo de, enfim, reunião, porque eu já tenho esse sistema, né, de anotações. Eu acho que tem alguém subindo. Deixa eu pausar. Foi meu primo que tava aqui. Subiu aqui para falar comigo, mas então, dentro desse processo de reunião de notas ficou mais fácil para mim, porque eu já tenho todo esse sistema, né, dentro do Notion. E putz, eu não tô com um caderno aqui, mas eu também fiz um rascunho no meu outro caderninho também, porque eu tô, né, nesse desafio de reduzir um pouco o uso da tecnologia, então tô usando muito mais cadernos. Esse caderno aqui mesmo eu tô usando para o curso de negócio que eu tô fazendo e, enfim, para os conteúdos também. E um outro que é mais pro meu desenvolvimento pessoal também. Então eu fiz um esquema lá que é essa segunda etapa, assim, que é essa reunião de conhecimento de anotações. E claro que isso tem uma série de etapas por trás, né? Então você precisa ter estudado coisas, ter lido coisas, enfim, ter tido contato com o objeto ali. Então eu estava escrevendo sobre o meu método de gestão de conhecimento, né? De produção. Ainda mais coisas que são muito particulares, assim, né? Que é qual que é a minha, quais são as minhas motivações e os meus valores que estão envolvidos nesse processo. Então é algo muito mais fácil, porque está diretamente relacionado com a minha experiência e com os conhecimentos que eu estou tendo, né? Então, enfim, eu estou com um objetivo muito maior de sistematizar isso, né, ao longo do ano. Então, todo esse repertório por trás está envolvido no processo da escrita de hoje. Então, é muito dessa conexão que eu vejo na gestão de conhecimento, né? Que você vai unindo vários tipos de coisas, de ideias e conhecimentos ao longo do tempo, até você chegar num momento específico que parece que surgiu do nada, mas na verdade tem um baita repertório por trás ali que vai te ajudar a se sustentar nessa escrita, nessa expressão, como foi meu caso na escrita, né? Nesse dia de hoje. Enfim. E aí, com essas notas reunidas, eu fiz o terceiro passo, que é realmente encontrar a coesão entre as coisas, né? Entre esses conceitos, essas anotações, essas observações, essas críticas, essas experiências que eu relatei também enquanto estava fazendo. Porque isso, antes de ter o canal do YouTube, eu já tenho feito notas sobre a minha vida, sobre as coisas que eu estou fazendo, sobre como é que eu faço, independente de ensinar para alguém externamente, mas para ter esse registro para mim, porque é para mim uma forma de construir, ter mais consistência na minha vida como um todo, sabe? Ter realmente uma história que não dá saltos, não dá pulos, mas que se conecta em uma linha coerente, né? Enfim, que é a minha vida. E aí, dentro desse terceiro passo, foi realmente colocar em ordem. E da coesão, pra mim, inicialmente, é colocar em ordem, né? Então, hoje eu escrevi sobre a importância do conhecimento para a gestão de conhecimento, né? E os princípios da gestão de conhecimento, que assim é uma aula fundamental, assim. Se você quiser ter acesso a isso, eu ainda estou construindo, mas pode me colocar aqui um comentário que eu posso enviar alguma parte, alguma coisa assim também. Mas essas duas aulas, assim, né, que eu estou
Estou chamando de aulas porque são, enfim, estou pensando numa escrita mais didática, digamos assim. Enfim, dentro disso, vou colocar os princípios que é um pouco mais fácil de explicar sobre essa questão da coerência e da ordem. Que cada princípio que eu classifico como uma regra, né, uma forma de fazer que vai ligar toda a gestão de conhecimento, né, todas as práticas dentro da gestão de conhecimento. Então poderia ser chamado também de teoria, né? Dentro dessas teorias que fundamentam esse processo, né, de gestão de conhecimento, eu encontrei uma certa ordem entre as coisas, né? Entre essas ideias. Então, por exemplo, nesse exemplo ainda, né? O primeiro princípio que eu coloquei é da importância da gestão de conhecimento, que para mim é uma forma, um processo de aumentar a qualidade do tempo que você está utilizando. Então, esse é um princípio que vai estar unindo toda a minha prática, todas as questões que eu estou fazendo, né? Então, se eu estou pensando em fazer gestão de conhecimento, eu estou pensando em uma melhor qualidade, né? Um melhor estudo daquele objeto, daquele projeto e até uma certa eficácia, né? Dentro daquilo. Então, várias medidas que eu vou tomar vão ser em prol disso. E aí, eficácia pode ser em diversos sentidos, né? Pode ser eficácia de aprendizado, que não necessariamente é algo instrumental, utilitário. Pode ser uma certa eficácia de rotina, de bem-estar também, né? Eficácia, entre aspas, né? Uma adaptação, enfim, positiva a isso. Enfim, esse foi o principal, foi o primeiro princípio, né? O primeiro fundamento, melhor. E aí o segundo foi que tudo é informação. Então, dentro da gestão de conhecimento, você precisa entender qual que é a importância do conhecimento, que foi a aula anterior, e dentro da gestão de conhecimento, você precisa entender que tudo pode ser uma fonte de informação. Não estou falando sobre isso agora, é só para dar um exemplo de como a minha argumentação foi construída para essa escrita, né? Ainda nas notas, eu nem estava escrevendo propriamente dito, né? Dando a coesão nova, né? Essa conexão nova. E aí o segundo princípio que eu coloquei foi de tudo é informação, porque ele abre um pouco a questão de estar mais aberto ao mundo, às ideias, às próprias ideias. É muito importante também para a gestão de conhecimento, né? Porque gestão de conhecimento não é gestão de bibliografia, não é gestão de referência. É gestão daquilo que você sabe, daquilo que você já teve contato, meditou sobre, praticou, enfim, fez. Realmente esteve em contato ou então vai fazer algo a partir disso. É muito diferente de você ser simplesmente uma biblioteca de referência, sabe? Isso é uma parte, né? Uma parte da gestão de conhecimento, mas livro por livro é informação, sabe? Não é conhecimento realmente. O conhecimento é algo mais articulado, que você conhece a origem, a causa e os efeitos daquilo, né? De forma geral. E para isso precisa de uma articulação. E, enfim, por isso que é gestão de conhecimento, não gestão bibliográfica. Então, dentro desse terceiro ponto, eu acho que está no terceiro ponto, que é a de reunir as notas e dar uma coesão para elas, né? Uma ordem, na verdade, para elas, ainda mais se tratando de questões didáticas, como a que eu estava fazendo. Aí pronto, aí realmente eu comecei a escrever. Essas 3 etapas todas, eu na verdade fui fazendo ao longo dos dias, né? Na verdade, essa questão de unir e colocar a ordem das notas específicas para cada coisa, eu fiz hoje também. Mas a escrita em si começa agora, né? Não começa agora, é isso. É porque, na verdade, enfim, ficou um pouco confuso. Mas quero mostrar também que, além de hoje eu estar escrevendo, essa escrita de hoje é fruto de um processo maior. Então, é tudo conectado. Mas se eu fosse fazer tudo hoje, eu teria que pesquisar, revisar, escrever notas, enfim, tudo hoje no mesmo dia de escrita, né? Então, por isso que a gestão de conhecimento é esse processo, desde a captura até a organização, até a destilação, até a própria expressão, que é, nesse caso, a escrita. E agora chega a parte da escrita, realmente, né? Que, na verdade, eu vou colocar um 4.1 e 4.2, porque eu escrevi de 2 formas diferentes, no final das contas. O primeiro texto, ele saiu, enfim, com as mesmas notas, eu criei textos diferentes. Isso também é uma coisa interessante, né, da criação. Porque com
quando eu comecei a escrever sobre a gestão de conhecimento, né, os princípios, na verdade, quando eu comecei a contextualizar a última aula antes dessa, eu percebi que eu precisava falar sobre o conhecimento em si, né, e enaltecer mais ainda a função do conhecimento, porque entendendo a função do conhecimento, você vai ter muito mais motivação para entender por que você tem que cuidar desse conhecimento. E isso eu não tinha feito nas outras aulas também, né? Então, a partir dos princípios, eu fui articulando um texto que era mais falando sobre isso, né? Sobre como o conhecimento ajuda a gente a tomar decisões, mas também pode ser um excesso, né? Que pode, enfim, desviar para alguns caminhos, vou dar muitos spoilers aqui do texto também não. Então, essa foi uma escrita, né? Que foi a partir das notas, eu criei um certo terceiro elemento, que era mais antecedendo elas, enfim, articulando, não necessariamente pegando a nota em si e transformando no texto, que é o 4.2 desse processo de escrita. Que no outro texto, que inclusive eu escrevi mais palavras, eu fiz realmente como o método Zettelkasten, né, no momento dessa escrita, que foi pegar as anotações brutas ali, né, as anotações com coesão, essas notas que eu faço, notas permanentes, notas de literatura, na verdade, nesse caso, elas têm uma coesão interna, né? Então é como se fosse um parágrafo que tem um início, meio e fim para aquela ideia específica. Então tudo é informação, um dos princípios. Então dentro daquela nota eu vou ter meio que tudo que eu preciso saber para entender aquela informação de tudo, daquele princípio de que tudo é informação, mas nem tudo é conhecimento, né? E então isso deixa tudo mais claro, porque se você for analisar um texto, ele é uma sequência de parágrafos que tem um início, meio e fim também, né? Todo parágrafo tem um certo tópico frasal, que nesse caso é o título da nota, né? É uma forma de guiar também a escrita. Então, nesse 4.2 da escrita, o que eu fiz foi pegar essas anotações que já estavam ordenadas, né, como eu falei no terceiro passo, e copiar e colar. Aí eu copiei e colei as anotações. E aí conforme... E aí o que eu fiz foi dar o quê? Coesão e coerência, né, para o texto, além de dar contexto. Então, se eu estou pegando vários princípios de diferentes lugares, eu preciso conectar aquilo dentro daquela linha que eu já estava seguindo no texto maior, que é a importância do conhecimento. Vamos para esses princípios, porque os princípios vão te ajudar a personalizar a sua própria gestão de conhecimento. Então, eu pego a nota bruta, que já tem uma consistência nela mesma, e aí eu vou conectar uma nota com a outra, um texto com o outro, vou tirar algumas partes que para mim fica muito mais claro, mas se eu for para falar, escrever para uma terceira pessoa, não ficaria tão claro assim. E aí realmente esse foi o processo de escrita, assim, né? Escrevendo coisas complementares, coisas que vão juntar uma coisa com a outra, mas grande parte dos princípios já estavam escritos. O que eu fiz foi apenas transformar eles em um argumento mais coeso e preciso, né? E aí nesse processo ainda tem várias coisas, né, para serem feitas. Esse é só o processo da escrita. E aí depois tem a revisão gramatical, enfim. Ainda mais quando eu escrevo livremente assim, eu acabo errando muita coisa. Mas enfim, eu tô fazendo pro ChatGPT mesmo, porque não tenho tempo de ficar, nem tanta repertório assim gramatical de regras realmente, sabe, para corrigir meu texto. Enfim, é uma coisa que eu tô aprimorando também, né? Como eu falo, tudo é um processo. Mas, enfim, com certeza a minha escrita já melhorou muito só por estar escrevendo mais. Mas, enfim, dentro do processo da escrita ainda vai ter a revisão gramatical, a revisão de conteúdo. Quero enviar para mais pessoas. Se você quiser, inclusive, ter acesso a um desses textos exclusivos ou pré-lançamento, pode comentar aqui que eu vou enviar, vou dar um jeito de enviar, provavelmente pelo Notion mesmo, alguma coisa assim. Enfim, porque vai fazer parte também do serviço, né, do produto que eu estou criando, né? E eu quero muito essa parte de entender como é que as pessoas estão entendendo isso, como é que elas estão vendo aquilo como relevante, né? Porque se eu estou falando para outras pessoas, eu tenho que entender o que elas precisam, como é que eu posso adaptar essa linguagem. Um bom comunicador consegue adaptar a sua linguagem ao público, ao contexto, à sua intenção também, né? Então, por exemplo, o Martin Luther King falando lá para várias pessoas nos Estados Unidos,
um discurso super diferente, né, do que estava sendo feito ali. E todo mundo lembra daquela frase: eu tenho um sonho onde as pessoas vão estar mais livres, conectadas. Não lembro exatamente muito além disso, mas é isso, essa coisa simples, essa coisa que relembra a mensagem, fica na cabeça, né? E isso fica na cabeça porque tem a ver com o contexto das pessoas, tem a ver com aquilo que está fazendo sentido. A escrita não pode ser algo fixo, estático, né? Que não se adapta. E esse é um processo também, né? Da escrita, que acaba sendo também um processo de coleta, né? Captura de informações, de demandas e adaptações e construções dentro dessa mesma história. Por isso que os livros vão ter várias e várias edições, até que se cheguem a um mais completo, né? O mais adaptado para quem está lendo. Então é isso, espero que você tenha curtido esse vídeo sobre escrita, né? Na verdade, acho que foi mais um vídeo sobre criação de escrita, né? Escrita criativa mesmo, do que como escrever palavra por palavra, coesão, coerência de texto, mas o core de todo o texto, que são boas ideias, que são bons conteúdos a serem passados. Enfim, te espero comentar aqui para ver se você tem interesse em receber essa prévia, né, desses textos, e até o próximo vídeo. Valeu!